Se você curte biologia, química e física e todas as maravilhas da ciência, então não deixa de se inscrever no nosso canal e explorar o conhecimento de forma divertida e surpreendente. Vamos então iniciar a nossa aula sobre química constante de Avogadro, tá? Essa aula é uma revisão de alguns dos exercícios que eu já passei em aula. E aí, vamos lá. Tá conversando muito, vamos lá iniciar a nossa resolução desse exercício. Uma pessoa... essa questão ela é uma questão que envolve a constante de Avogadro que nós já estudamos, tá? Tem outro vídeo mostrando como que a gente consegue identificar ou utilizar a constante de Avogadro, tá? Só que essa questão é uma questão interpretativa. Vamos ler. Uma pessoa consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando o recomendado é o dobro, tá? Então até aqui a gente já entende que essa pessoa que o enunciado me dá não é uma pessoa que está ingerindo a quantidade recomendada de cálcio. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 elevado a 23, que é a constante de Avogadro, e a massa molar do cálcio sendo 40 gramas, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que essa pessoa supra suas necessidades? Então ele quer a quantidade mínima diária de átomos de cálcio, onde essa pessoa tem que suprir as suas necessidades. Então nós vimos que o recomendado é o dobro do que ele consome. Então se ele consome 500 miligramas por dia e o recomendado é o dobro, então o correto é ele ingerir 1 grama, certo? E aí a pergunta diz, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerido para que essa pessoa supra as suas necessidades? Então ela tem que suprir as suas necessidades ingerindo 1 grama de cálcio. Só que ele não quer saber esse 1 grama. Ele quer saber a quantidade de átomos, certo? Então vamos lá, vamos utilizar aquela base que eu passei para vocês, né? Começa assim, 1 mol de qualquer coisa, e a gente sabe que coisa é essa aqui que ele está querendo saber, que é o cálcio, tá? Então 1 mol de cálcio equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, certo? Então perceba que a gente está utilizando átomos aí. Poderia estar utilizando moléculas, poderia estar utilizando íons, tá? Então nesse caso aqui ele quer a quantidade de átomos. E eu sei que 1 mol de cálcio tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, mas também tem 40 gramas. Como que eu vou saber? Ele já te deu esse 40 gramas, certo? Mas eu posso pegar a tabela periódica. Deixa eu pegar a tabela periódica aqui. Eu vou ver aqui na tabela periódica que o cálcio, a massa do átomo é 40 gramas, tá bom? Muita gente tem muita dificuldade em utilizar a tabela periódica pelo seguinte. Primeiro, você não pode utilizar a tabela periódica sempre no dia de prova. Você tem que ter a tabela periódica sempre com você. E uma das coisas que eu sempre informo meus alunos é: utilize a sua legenda, a legenda da sua tabela, tá? Nessa tabela aqui, esse número de cima, ele está indicando que é o número atômico. Só que para a gente utilizar dentro da constante de Avogadro, a gente não usa o número atômico, a gente usa o peso atômico, ou número de massa, tá? Que é esse númerozinho que está aqui embaixo. Então, no caso do cálcio, esse número aqui equivale à massa dele, tá? Que o próprio enunciado já me deu. Então, vamos lá. 1 mol de cálcio equivale a 6 vezes 10 átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Isso aqui é a base para você construir o seu exercício, certo? Agora vamos extrair de dentro do enunciado todas as informações que precisa para completar essa questão.
Então, ele diz que considera o valor de 6 vezes 10. Considerei. Ele quer saber quantos átomos. Então, eu não sei. Essa é a minha incógnita, esse é meu X. E eu sei que ele quer saber em quantos gramas. Ele quer saber qual a quantidade mínima de átomos, que eu não sei, de cálcio a ser ingerida para que essa pessoa supra suas necessidades diárias. Qual é o recomendado? É o dobro do que ela consome, que é 1 grama. E aí eu só faço minha regra de 3. 40x equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos vezes 1, vai dar 6 vezes 10 elevado a 23, certo? E o que eu faço agora? Eu vou transferir, eu vou isolar esse x. Vou colocar esse x sozinho, x é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 40. E agora é só uma divisão simples, tá? Se eu não posso mexer com a base 10. Então, eu vou dividir esse 6 com esse 40. 6 dividido por 40 vai dar x é igual a 0,15 vezes 10 elevado a 23. Por que eu estou repetindo a base? Porque eu não mexo com ela, tá? Eu divido esse número que está acompanhando a base com o de baixo. Só que temos um porém. Ainda não acabou a questão, tá? Como eu tenho base 10, eu não posso ter aqui nem número menor que 1 e nem maior que 10, tá? Tem que ser entre 1 e 10. 0,15 não está entre 1 e 10. Então, eu tenho que andar com essa vírgula para cá para transformar ele em 1,5. Aí sim, 1,5 vezes 10 elevado não mais a 23. Quando eu ando a vírgula para a minha direita, o que eu faço? Eu vou diminuir o meu expoente. Então, eu vou diminuir um número aqui. Por que um número? Porque é a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Então, eu coloco aqui 22. Aí sim, a minha resposta está correta, tá? 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos é a quantidade mínima diária que uma pessoa precisa ingerir para suprir as suas necessidades, tá bom? Então, essa é a primeira questão que nós estamos resolvendo. A outra questão que eu trouxe para vocês é essa daqui em relação a volume, tá? A gente utilizar a constante de Avogadro utilizando o volume. Então, a pergunta é: calcule o volume ocupado por 90 gramas de SO3, considerando que esse gás está na CNTP. De cara parece até assustador, né? Mas não é. Vamos fazer o padrão. Eu vou colocar aqui 1 mol de qual substância que o enunciado me fala? De SO3. 1 mol de SO3, novamente, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E se 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, só que equivale a quantos gramas? Aqui é a minha área das gramas, minha coluna de gramas, tá? Dos gramas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a tabela periódica e verificar qual é, deixa eu colocar aqui embaixo, o peso, a massa do enxofre e a massa do oxigênio. E aí, olhando a tabela periódica, deixa eu abrir ela aqui, eu vou ver que o meu enxofre ele pesa 32 e o meu oxigênio 15,99. Então, vou considerar o oxigênio como 16 e o enxofre como 32. Então, o enxofre 32 gramas. Eu tenho só um enxofre, então vou considerar só 32. E aí eu somo a massa do oxigênio 3 vezes.
Tudo isso vai dar 80 gramas. Tá bom? Feito isso, aí sim, eu sei que 1 mol de SO3 equivale a 80 gramas. Voltando para o exercício. Eu vou ter essa estrutura aqui da minha linha do mol. Só que é um gás. Então a gente tem que colocar as informações também de litro, tá? De volume. E ele não me fala o valor aqui do volume, mas ele informa que é na CNTP. Se ele falar que é na CNTP, significa que o meu volume aqui vai ser 22,4 litros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 22. Deixa eu ampliar um pouco mais. 22,4 litros. Não informou a quantidade, o volume, mas indicou que está na CNTP, é sempre esse valor, tá? Agora sim eu posso utilizar as informações do enunciado para eu poder resolver minha questão. 90 gramas ele dá, que é o que ele quer saber, tá? Então 90 gramas eu vou ligar aqui na coluna de gramas. E ele diz para calcular o volume. Então se ele pede para calcular alguma coisa é porque ele não sabe, né? O enunciado não informa. Então se é para calcular o volume é aqui, então esse é meu X, tá? Multiplica o cruzado aqui. Eu não uso mais essa parte aqui porque não tem mais o porquê. Eu já encontrei a minha incógnita e já coloquei todas as outras 3 informações. Isso é uma regra de 3. Então vai ficar, na minha regra de 3, 80 vezes x, 80x, igual a 90 vezes 22,4, que vai dar 2016, certo? Então aqui, 2016. Eu isolo x, certo? Eu jogo esse 80 para lá. Como ele estava multiplicando aqui, ele vem para cá dividindo. Então, eu vou fazer uma conta simples novamente, ó. 2016 dividido por 80, que vai dar 25,2. 25,2 o quê? Litros, porque é o que ele quer saber. Então, o volume ocupado por 90 gramas de SO3 na CNTP é 25,2, tá bom? Então essa é a nossa resolução desses 2 exercícios de química constante de Avogadro.